E aí, pessoal, o que baliza o favoritismo do Internacional no enfrentamento contra o Grêmio no próximo domingo no Beira-Rio é exatamente o último clássico Grenal, jogado também no Beira-Rio. Vamos tentar entender as semelhanças e diferenças destes dois jogos e, principalmente, o que o Grêmio não pode repetir e o que o Inter quer repetir. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do Supermercados Vieser, 37 anos em Canoas, atendendo a comunidade de uma forma muito particular, muito personalizada e que você vai ter sempre que for no Vieser. Em Canoas e agora na Zona Norte de Porto Alegre. Não deixe de ser Vieser, não deixe de conhecer as suas opções, não deixe de baixar no seu celular o Clube Vieser, que você tem descontos de verdade no aplicativo do Vieser. Supermercados Vieser. Eu sou Vieser e você vai ser também. Gente, todos falam que o Internacional é o favorito do clássico Grenal do próximo domingo. E nós não podemos tirar isso de cena. Nós não podemos minimizar um pensamento comum. E por que o Inter é favorito? Porque o Inter tem um time que joga há mais tempo, o Grêmio está se remontando, o Grêmio perdeu o Soares, o Grêmio contratou jogadores há pouco tempo, e o Inter nesse momento está mais forte que o Grêmio. Isso quer dizer que o Inter vai ganhar do Grêmio? Claro que não, mas indica essa primeira fotografia de um favoritismo. E curiosamente, nós tivemos no dia 8 de outubro do ano passado um clássico Grenal que foi vencido pelo Internacional por 3-2 e que, além de vencer, o Inter foi superior ao Grêmio. Depois virou o Grenal, que o Renato não deu coletiva, mas nós não podemos perder de vista que aquele Grenal teve um Inter superior. Superior. E eu faço questão de fazer esse vídeo que fala sobre semelhanças e diferenças, exatamente para trazer isso para a gente. Olha só, o Inter jogou aquele jogo com Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René. O meio-campo tinha Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson. À frente tinha Alan Patrick e Ener Valencia. Em relação ao time que está sendo sugerido pro próximo domingo, o Inter tem uma diferença. Uma diferença. Sai Johnny e entra Bruno Henrique, que joga mais que o Johnny. Aí o Inter tem no banco lá o Alário, tem outros jogadores, mas o time titular tem uma diferença, o que dá muita força para o time de Eduardo Cudê. O Grêmio entrou naquele dia com Grando, e aqui a primeira modificação, o Grêmio vai de Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. A linha de quadro defensiva é a mesma. O meio-campo, o Grêmio também teve 3 volantes. Vija Sante, Carbajo e PP. E aí o Grêmio teve Cristaldo ainda, como um meia enganche, e na frente o Ferreira e o Luiz Soares. E o Grêmio foi amplamente dominado. O que nós já sabemos que vai mudar? Porque imaginem só, depois o Grêmio botou para jogar o Galdino, o Natan Pescador e o Lucas Bessosi. Não ia conseguir ganhar o jogo. Apesar do Inter ter posto o Nico Hernandes, o Igor Gomes e o Rômulo. Também, os reservas do Inter também não apresentaram muita coisa. Mas o meu problema não está nos reservas aqui. Meu problema está no conceito do Grêmio. O que nós podemos imaginar aqui? Joga o goleiro Marquezin, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo, Vija Sante joga e PP joga. No lugar do Carbajo, joga o Duqueiroz. No lugar do Cristaldo,
joga o Pavon. No lugar do Ferreira, joga ou Natan Fernandes ou Gustavo Nunes. E no lugar do Soares, pelas últimas informações que a gente tem, joga Diego Costa. O esquema aqui muda um pouco. O Grêmio sai para o 4-3-3 e ali jogou num 4-4-2 muito bagunçado, porque o Renato pensou em preservar, mas o Grêmio nunca conseguiu se controlar dentro do meio-campo. Nunca foi organizado nesse dia. Inclusive faltando vontade. Foi horroroso esse jogo do Grêmio. E depois o Grêmio se reabilita, né? Mas aqui foi horroroso. O que nós vamos imaginar aqui? Essa linha de 4, aí vai ter um Vijaçante sendo o Grêmio vai marcar numa espécie de 4-1-4-1, com os dois extremas voltando para essa segunda linha de 4, então o Vijaçante seria o 1, aí seria bem pela direita o Pavon, o Duqueiroz, o PP e lá o Gustavo Nunes, e aí lá na frente o Diego Costa. Se o Grêmio conseguir fazer isso, o Grêmio já vai estar melhor armado do que esteve no último jogo, quando esse meio-campo nunca esteve bem conectado. E o lado esquerdo do Inter sempre teve muito espaço. Então, aqui começam as diferenças. A semelhança do Inter chama a atenção. Eu acho que esse é o ponto principal aí do time do Inter, as semelhanças com o último jogo, o último enfrentamento. Já o Grêmio, o que nós temos aqui é um Grêmio que, se os nomes, se a gente pensar nome, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 iguais e 5 diferentes. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa para um jogo desse porte. O Grêmio está mudando em 5 posições. Por outro lado, semelhanças fora do campo, muitas. Um Renato tentando reverter aquele resultado, que foi muito ruim para todos, e um Eduardo Cudê, que quer mais uma vez vencer um clássico Grenal, ele que havia vencido ali o seu primeiro Grenal. Então, um Grenal de muitas coincidências, mas também de muitas diferenças. E sempre que a gente tem essa diferença, a gente não pode aplicar a mesma regra. O Grêmio precisa ser muito melhor do que foi. Para o Inter, basta fazer o que fez. Este é um ponto que favorece o Inter e é por isso que, de alguma forma, se fala muito no favoritismo do Internacional em relação ao Grêmio. Se o Inter repetir, o Grêmio vai ter que subir muito a sua régua. E eu espero que, com a mudança de 5 nomes e com o Renato muito mais concentrado nesse jogo, o Grêmio possa fazer isso. E aí teremos um jogo igual, porque eu acredito muito que o Grêmio pode sim fazer enfrentamento e vencer o Inter dentro do Beira-Rio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.